A terceira temporada de One Punch Man finalmente chegou. Depois de ter acabado com aquela centopeia gigante, agora uma nova ameaça apareceu. Mas não tem problema, afinal muita gente aí fala que ele sola até o Goku. O episódio começa com a associação de heróis batendo aquele papo sobre um ataque poderoso que acabou com aquele bicho antes de prejudicar a cidade. Os caras estavam agradecendo a Deus que o Saitama conseguiu parar aquela lagosta gigante de um jeito muito sinistro. E era difícil de acreditar, já que esse era um feito que só o King teria poder pra fazer. Enquanto eles agradeciam por ter ele como aliado, o velho avisa que falharam em capturar o Silver Fang. E o cara do nariz de almôndega deixa claro que o Garou não era mais humano e sim um monstro. Inclusive, na próxima vez que ele se encontrar, tem que categorizar ele como uma ameaça de nível dragão. O gordão pergunta se era normal um humano enfrentar os heróis de classe S desarmado. E o narigudo também estava impressionado que o Silver Fang não venceu, mas pelo menos deixou ele gravemente ferido. Então talvez ele não ia ser reforço pra associação de monstros e isso era bom, né? Enquanto um tava mandando chamar o Blast, o outro disse que nem vale a pena tentar, já que esse cara não aceitava receber ordem de ninguém. Mas se a humanidade correr risco sério, com certeza ele iria vir ajudar. Do nada aparece um cara com um beiço de linguiça falando que o filho dele foi sequestrado por um monstro. E já que fazia 24 horas de desaparecimento, um humano disse pra ele relaxar que essa operação vai ser comandada por ele. E esse aqui é o Sekingao e a marra dele tava lá em cima, hein? Quando aparece a gatinha da Tatsumaki, ela tava dizendo que não precisava enrolar e que era só chegar lá resolvendo. O crianção tava com o pirulito na boca e dizendo que tinha vários robôs subterrâneos investigando. E o coitado ia ter que ficar 2 dias trabalhando sem descansar. A Tatsumaki teve a brilhante ideia de sair explodir na cidade Z pra encontrar o esconderijo. Mas o mano fala que não dá pra esquecer dos reféns, né? E a gatinha diz que se não fosse isso, ninguém teria chance contra ela. E mesmo o cara avisando que os oponentes eram difíceis, a mina pergunta se ele só veio aqui pra ficar falando isso. Aí do nada sai um holograma do olho dele explicando que o mascarado ignorou todos os avisos e foi complicar a investigação por conta própria. O Ronnie Coleman da Shopee até se assustou. Mas como o cara nunca perdeu uma batalha, então a confiança dele era assim mesmo. Porém, o fato de não ter nenhum sinal dele desde ontem, talvez ele foi derrotado pela primeira vez. A gatinha disse que não tava nem aí e quem sobrou nessa equipe de merda. E o Sekingao fala que como o prazo era de 3 dias, assim que um herói estiver pronto, eles vão aparecer. Depois que um tempo passa, o samurai atômico queria saber por que tava demorando tanto. Aí como o negão explica e pergunta por que esse cheiro de sangue tava vindo dele, o mano fala que ficou retalhando várias criaturas desde ontem, mas nada de encontrar o esconderijo da associação de monstros. Mas ao descobrirem que esse lugar ficava na cidade fantasma, a mulher, que eu acho que não é mulher, falou que vai tomar banho. Só que de repente aparece um cara de cabelo azul todo amostrazinho dizendo que pensou que aqui ia ter pessoas de elite e não amiguinhos do samurai querendo fazer piquenique. O cara tava cagando tanto pra todo mundo que propôs colocar todo mundo correndo risco. E o samurai atômico deixa claro que os discípulos deles eram fortes e qualquer coisa eles protegiam o herói bonitão. Aí o Máscara Doce fala que só tava na classe C porque era mais fácil. E se ele quiser é só subir pra essa hora que ele desejar. E agora os caras tava discutindo pra saber quem era o mais forte aqui. Lá na prisão, Puri pergunta se ele podia sair pela porta da frente. E o carcereiro fala que ele até pode, mas é bom lembrar que sempre que ele saía pra fazer missão era algo ilegal. E os policiais não gostavam da associação tratar um prisioneiro tão bem, mas dessa vez ia ser importante mesmo, já que surgia um cara com cabeça de gato transformando os presos em monstro e levando com ele. Então se esse grandão era mesmo um herói lá fora, ele queria ver o cara se vingando por eles. Antes dele aparece mais um crush dele entregando uma roupinha de coração e sabe lá Deus o que esses caras gostam, hein? Voltando pro pirralho, ele tinha expulsado todo mundo da sala e tava dizendo que o Metal Knight parar de fingir que ele não tava aí. O cara se bobear já tinha achado o esconderijo fazia tempo, mas ele quis fazer tudo do jeito dele pra variar. Mas isso é porque se ele falar, existiria a possibilidade de todos morrerem aqui e não só o refém. Aí como o cara queria fazer uma escolha racional, o baixinho fala que era mais fácil ele se juntar à equipe. E agora a gente acabou de descobrir que o monstro Orochi precisou de um único golpe pra destruir a armadura dele. Então não era a associação de monstro que ele tinha medo, mas era só questão de entender que o mundo podia acabar em perigo se ele confiassem em qualquer um. As horas tava se passando, o velho com beiço de linguiça tava xingando a associação de inúteis. E até traje de desempenho pro combate o cara tinha arrumado pro esquadrão entrar em ação. E ele tava falando que se o filho dele for salvo, então todo mundo aqui iria viver em luxo por gerações. E o Zumbiman aparece dizendo que tem quase certeza que é nesse prédio pequeno. Quando corta a cena lá pra casa do Saitama, aparece uma mina de respeito falando que foi culpa da irmã dela que o grupo Devasca foi aniquilado. Então quando ela chama pelo Saitama, aparece o velho calvo atendendo a porta pra ela. Isso porque o careca tava super ocupado jogando pra variar. O Genos pergunta o que ela tava querendo e o Silver Fang ignora completamente pedindo uma pomada. Aí como os caras não paravam de falar de jogo, a Nevasca ficou até sem reação. Quando o Saitama perguntou por que ela tava aqui, ela avisa que era uma emergência e que o esquadrão tinha sido aniquilado. E que não tava na hora de ficar jogando enquanto tinha uma associação de monstros super perigosa lá fora. Aí o careca vai lá e diz que acabou de chegar pra descansar e que não precisava ficar gritando não. O Genos avisa que não foi só eles que enfrentaram inimigos difíceis e que eles acabaram de chegar do combate. E a mina
respeitosa, até entendia o King estar aqui, mas o Silverfang aí já era demais. E o Coroa explicou que não tava conseguindo nem mexer a coluna direito. Pra ajudar, o velho calvo tava com o joelho todo lascado. E por um lado a Nevasca até entendia a fadiga de todo mundo, mas ela tava querendo entender porque o Saitama tava preocupado, mas não parecia. E ele disse que como tava tudo normal, então tá tudo de boa. Aí que ela surtou falando que só um louco acha que as coisas estão normais. O careca queria saber o motivo dela tá tão nervosa. E até o King teve que concordar com ela nessa. Quando a mina de respeito senta pra fazer uma reunião, ela pergunta se eles não viram o aviso da classe S. Mas como o Genos estava trocando soco, o transmissor dele derreteu e ele não viu nenhuma mensagem. E o do velho e o do King quebraram por causa daquelas ondas sinistras que saíram do soco do protagonista, né? A Nevasca disse que eles tinham que dar o próximo passo logo. Mas antes disso, o robôzão precisava de uns reparos, os velhinhos tinham que descansar, o King tinha um assunto pra resolver e a mina fala que então só tem ela e o Saitama. Enquanto ela dava um sermão falando várias coisas, o careca nem tava prestando atenção. E ela explica que o fato dos monstros fazerem uma aliança não é normal e que com toda certeza eles estavam correndo perigo. O Silverfang fala que se o garoto se unir a eles, aí todo mundo tava lascado pra valer. E o velho calvo diz que se eles tiver outro monstro gigante tipo aquela centopeia, a coisa ia ficar feia mesmo. O Saitama conta pro King que o caçador de heróis que ele tanto procurava caçou mais alguns heróis recentemente. Mas aí como ele nunca vinha atrás dele, só podia ser algum preconceito por ele ser careca. Agora sim o nosso carequinha ficou empolgado e já até vestiu o traje falando que ia dar uma voltinha. O Genos até perguntou se ele sabia onde o garoto tava, mas o Saitama fala que era só procurar e depois dar um soco nele. Principalmente o mais importante que era comprar repolho lá no mercadinho. E a coitada da Nevasca tava achando impossível convencer o Saitama e seus amigos se juntarem a ela. Em algum lugar desse mundo aparece o garoto acordando sem se lembrar de tudo e querendo saber onde ele tava. Mas logo as suas dúvidas foram retiradas quando ele leu um papel da Associação de Monstros falando pra ele ficar quieto sem arrumar problema. O mano amassou o papel e tava reclamando da dor que ele tava no corpo. E pense em uma prisão boa, hein? Tinha até roupinha pra ele vestir. Aí como o cara é teimoso, a primeira coisa que ele fez foi sair enquanto se perguntava o que aconteceu com aquele velho desgraçado. Aquele grupo que tinha sido contratado tava implorando pelo perdão do monstro. Mas ele fala que não vai deixar ninguém fugir. E já que o superior dele deu esse traje personalizado, então eles tinham que lutar até a morte. Tudo isso foi culpa desse Megazord espadachim que tinha encontrado eles. E o seu nome era Deus Máquina G5. O garoto tava recebendo uma mensagem de telepatia mandando ele esperar um pouco e não sair daí. Megazord fala que esses trajes são tão poderosos que valiam muito dinheiro. Como só cada usuário podia usar, então era melhor manter eles vivos e usar como peões. E se você tava achando a animação ruim, eu descobri pra onde foi todo o investimento desse episódio. A Gasosa tava falando que ia treinar eles bem direitinho pra eles serem úteis de alguma forma. Aí bastou uma chicotada que geral começou a mudar e ela disse que os novatos tinham bastante potencial. Nessa que o Garou invade a sala todo posturado, o monstrengo fala que então ele acordou pelo visto. Aqueles bichos estavam gritando querendo saber se ele era um humano ou era um monstro. E o Marrento tava querendo entender o que é aquilo ali atrás. O motivo de terem trazido o Garou aqui é que a força demoníaca deles era muito imensa. Mas como tava faltando a organização de um líder, então eles queriam a ajuda dele pra ficar na liderança. O Sperma Negro disse que isso aqui era uma boa proposta, principalmente o jeito anti-herói e lobo solitário que ele tinha. Só que como aqui a coisa era séria, então o Lord Orochi queria uma condição, que era ele provar que era um monstro e trazer a cabeça de qualquer herói até amanhã. E ao ouvir que o Silverfang e seus amigos ainda estavam vivos, o cara ficou até sem acreditar. Agora apareceu um deus inseto e um estripador que eram de classe demônio, e a missão deles era seguir o Garou pra todo lugar que ele ia. Os vagabundos estavam caminhando perguntando onde estava o Sonic que eles tinham contratado. Foi só falar nele que o cara saiu do banheiro dizendo que odiava esse lugar, e que mesmo nunca querendo ter se aliado aos monstros, o que realmente importava era o seu novo poder para acabar com a raça do Saitama. Enquanto isso, na cidade, tava tendo um protesto de um grupo de pessoas mandando geral se render de uma vez logo. Afinal, os heróis que eles tinham eram tão merda que com certeza os monstros iriam ganhar essa guerra. Ou seja, a cambada tava nada mais nada menos que querendo se aliar aos monstros. Como tinha um cara falando que preferia morrer do que se juntar com essas carniças, o mano do microfone mandou os soldados pegar ele pra usar como sacrifício. Bem na hora o Garou tava passando naquele lugar, mas antes de trombarem nele, o cara só precisou de um dedo pra derrubar os dois ao mesmo tempo. E ele disse que é uma vergonha esses idiotas pensarem dessa forma enquanto subestimavam a capacidade dos monstros. E o nível da humanidade era tão baixo que dava até um desânimo pensar que quando ele virar o monstro mais poderoso do mundo nem ia ser tão impactante assim. As notícias sobre o aumento de ladrões e desastres que estavam aumentando estavam se espalhando pelo mundo todo. E o Garou não achava justo os monstros cometerem crime só porque eles estavam livres. Enquanto ele caminhava, de novo tinha uma confusão ali na frente. Dessa vez era dois trabalhadores assustados com um bêbado brigando pra provar que a humanidade iria perder. Nessa que o Garou pede pro Pingus sair da frente, o cara até tentou atacar, mas nem deu tempo de
piscar que a faquinha dele tinha sido quebrada e já tava bem perto do seu olho. Depois dessa aí eu tenho certeza que o cara entendeu o recado. Como o mano tava com fome, ele já foi bater um prato dizendo que isso aqui era comida digna de um mamute. Aí foi garfada pra cá, foi garfada pra lá. E como isso não foi o suficiente pra encher a barriga dele, o cara tava pedindo todas as carnes, saladas e bastante água. Agora que o rango chegou, a garçonete pensou que ele não ia aguentar. Só que o cara tava tão varado de fome que repetiu 2 vezes e estava assustando todo mundo que tava olhando. E depois de imitar o Luffy beber aquele copão de água, agora sim ele tava satisfeito de verdade. O careca também tinha acabado de comer e disse que essa sim é uma refeição digna de um babuíno. Mas aí quando ele foi pagar a conta, o bobão tinha perdido a carteira e já tava suando gelado. E pra ajudar, se ele ligasse pro Genos, ele não ia atender já que tava todo quebrado. Se parecia que a situação tava ruim, imagina agora que uma voz tava falando sobre um grande sistema de segurança contra assaltantes safados e pessoas que não pagam a conta. O Saitama borrou a cueca de medo, falando que nesse caso é melhor ele nem avisar o garçom. Segundo ele, de todas as batalhas que ele já enfrentou, essa aqui foi a pior de todas esse ano. Só que a nevasca aparece chamando ele, o cara tava em choque dizendo que foi tudo um mal entendido. E a mina tava mais perdida que cego em tiroteio. Essa beldade veio até aqui porque ela queria muito trocar um papo com ele. Afinal, já que ele queria tanto ir atrás desse caçador de heróis, então ela ia dar uma ajudinha pra ele. Ela até tava querendo 70% dos pontos como taxa, mas o cara tava ignorando tudo pedindo uma porção de batata frita. A mina de respeito diz que ele pode até ter chegado no top 7 da classe B rápido, mas a partir de agora não ia ser nem um pouco fácil de ir mais longe. Resumindo, a mina tava metendo louco querendo forçar ele precisar da ajuda dela pra ela sair ganhando alguma coisa em troca. E mesmo ele sendo um caso perdido, ela ia dar uma mãozinha pra ele. O careca não tava prestando atenção em quase nada que a Fukubi tava dizendo. Aí nessa que a porção de fritas chegou, o Saitama foi super cavaleiro dividindo com ela. A ratinha caiu na armadilha perfeitamente, o cabeça de ovo de avestruz tava dando um sorriso bem maluco. E pra variar, a iludida tava achando que essa expressão é de alguém feliz por estar trabalhando com ela. Aham, confia. Do nada alguém começou a gritar mandando pararem um ladrão que não pagou as contas. E essa foi a oportunidade perfeita pro Saitama fingir que ia combater o crime e mandar a nevasca pagar tudo. E a coitada não tava acreditando que ia ter que pagar, sendo que ela só comeu uma única batata. Voltando pro nosso menino monstro, ele tinha acabado de correr uma maratona e tava super cansado. Uma hora dessa era pra ele estar se recuperando na associação. Mas antes o trato era trazer a cabeça de qualquer herói pra eles. E o Garou fala que não tem lógica qualquer um se tornar monstro só fazendo isso. Afinal, monstros de verdade tinham que impor respeito e medo só com a própria presença. Embaixo tinha várias crianças fazendo bullying com o menino catarrento. Aí quando o Garou viu aquilo, ele só deu um gritão e os 3 pirralhos saíram correndo pedindo a ajuda da mamãe. E mano, eu não queria falar nada não, mas se liga nessa merda aqui, cara. O cara tá descendo o morro sem nem andar, mano. Que merda é essa? O caçador de heróis fala que é patético ele ficar chorando e depois achar ruim quando alguém zoa ele. Então era pra ele tomar vergonha na cara e agir como um homem de verdade. Essa que o catarrento pergunta se era o velhote. O Garou fala que ele não era velho coisa nenhuma, que ele só tinha 18 anos. 18 anos, só se for 18 anos de academia, né? Fake Natty! Depois de mandar o garoto ir pra casa antes que algum monstro aparecesse por aqui de novo, o pirralho tava querendo chorar novamente e começou a pedir desculpa por ter fugido mais cedo. Isso porque ele tava lá escondido vendo tudo e queria entender por que os heróis cometeram o erro de tentar machucar ele. Afinal, o Garou sempre tava ajudando ele e sendo legal. Então só podia ser um engano alguém achar que o Garou era um vilão. Aí como o pirralho não parava de falar, o garoto monstro pede pra ele calar a boca porque tava dando agonia. Bem na hora o Saitama apareceu e tava mandando esse caloteiro safado aprender a pagar a conta antes de ir embora. Mas como dessa vez ajudou ele, então o careca ia deixar passar essa. O Garou pergunta se ele só veio aqui pra isso ou não ia rolar nenhuma lutinha antes. Aí nessa que ele pergunta qual era o nome de herói do Saitama, o cara responde careca de capa. E o caçador de heróis não tava nem aí que ele era só um novato, já que todo tipo de herói tinha que ser exterminado por ele. O pirralho pergunta se é verdade que ele era um caloteiro e era melhor deixar isso pra lá. Mas o Garou tava tão irritado falando que a pior coisa era ele começar a amolecer e deixar os outros fazerem o que bem entender. Se já não bastava ele ter se sentido bem ao saber que o Silverfang tinha sobrevivido, ele não podia perder a essência de monstro que tava dentro de si, já que é a cabeça de um herói que a associação queria, e ele ia ensinar pra esse careca nunca subestimar um verdadeiro monstro. Bom, ele até tentou, né? Mas o Saitama fala que não tinha muito tempo livre e muito menos ficar perto de um caloteiro. Depois de mandar o Garou pro além, o cara fala que não foi a intenção dele nocautear esse ladrãozinho safado, ainda mais fazer isso na frente de uma criança que é fanática por super-heróis. O careca até pergunta se esse pirralho já viu ele antes, mas claro que a resposta é ser não. Aí depois de dar uma olhada no catálogo de heróis, o coitado ficou até triste quando percebeu que o nome dele
ele nem tava ali na lista. E o garotinho queria saber quem era aquele cara esquisito. Depois que o tempo se passa, o garoto finalmente acordou, mas não tava entendendo nada. Dessa que o catarrento lembra ele do que tinha acontecido, o mano não tava acreditando que ele tinha perdido e pergunta que tipo de herói era aquele. De repente uma voz diz que então esse é o fracassado que quer ser um monstro. Aí quando uma espada aparece era logo o estripador dizendo que esse verme não queria ser como eles. O deus inseto também tava lá concordando que esse humano não tinha o necessário pra entrar pra associação. O caçador de heróis pede pra criança sair daqui porque eles vão ter uma pequena conversa agora. E pra variar, o catarrento tava em choque de novo e se tremendo de medo. Isso porque no catálogo dele tinha uma página onde dizia que esse maníaco sequestrava várias crianças. Então o pirralho queria saber por que o rei dos estripadores estava aqui bem na frente dele. O garoto até mandou ele levantar e ir embora logo, mas o doidão tava vindo bem devagar dizendo que nem queria ter feito um amiguinho dele chorar. Só que como as coisas mudaram, esse era o melhor momento pra picar ele todinho. E enquanto a katana rastejava pelo chão, o garoto manda esse pirralho não sair de trás dele. Lá na associação de monstros, o periquito invade a sala perguntando por que um insetão e um estripador foram lá sendo que era uma missão só de observar. O Gyoro fala que eles poderiam se dar muito bem, mas a galinha do deserto deixa claro que aqueles dois idiotas nunca seguiam ordens. Então a realidade é que eles iam se empolgar e matar o garoto a qualquer momento só por prazer. Na verdade era exatamente por esse motivo que o bicho deixou eles juntos pra promover a capacidade dele. Sim, o garoto ia despertar uma mentalidade melhor e enfrentar verdadeiros oponentes pela primeira vez. O avestruz pergunta o que ele tava tramando de verdade. Ao perguntar de onde o Lorde Orochi veio, o bicho fala que ele acha que é uma criatura ancestral ou alguma coisa do tipo. Mas na verdade o cara acabou de revelar que o Lorde Orochi também foi um humano, mas depois de muitos sacrifícios ele atingiu a forma perfeita de um rei. E já que foi ele que criou o Orochi, era só deixar a responsabilidade com ele, já que ninguém mais sabia o segredo pra fazer alguém ser capaz de se tornar um Lorde. Em outro lugar da cidade, o Zumbi-Man diz que tava de olho em tudo e que mais ninguém saiu ou entrou de lá além do gorila. Não tinha mais ninguém ali e esse seria o melhor momento pra ele descobrir por que eles estavam trazendo equipamentos e substâncias misteriosas. Então agora tava na hora de olhar mais de perto porque só podia ser nesse lugar. Voltando pro garoto, a dupla de monstros avisou que foi o Gyoro que pediu pra eles avaliarem as suas habilidades. O caçador de heróis já tirou a faixa e o estripador fala que esse aí é o esquisito pensando que é um monstro. E o mano fala que tava cansado desses caras, que era melhor esquecer essa confiança toda aí. Só que o estripador e o insetão diz que se ele realmente fosse um monstro ele já teria matado essa criança. Afinal, um monstro abandona toda a sua humanidade e não fica ajudando pessoas. E se realmente ele quer ser da associação, então ele tinha que mostrar ser confiável antes. E o maluco da katana fala que ele não precisava de um peso morto na equipe dele. Ainda mais pra alguém que tomou um soco e saiu voando pra longe igual merda. O garoto mandou o moleque embora logo, mas as pernas dele tava tremendo tanto que nem dava pra se mover. Aí que o cara começou a gritar mandando ele nunca esperar a ajuda de alguém só porque ele não consegue se mover. Então é nesse momento que ficar mais forte era a coisa certa a se fazer. Quando o estripador veio pra cima deles, finalmente a gente tá vendo uma animação se mexendo de verdade. O pirralho quase tomou um furo no olho, mas o garoto travou os movimentos do canal e foi só mandar um chutão que o estripador saiu voando pra longe. De novo o pirralho tava ouvindo que era pra ele correr, mas o maluco das espadas fala que não vai deixar nenhum inimigo fugir. O insetão diz que só um covarde acha que é um monstro sem nem ter matado uma única alma antes. E ao ouvir isso, o nosso garoto monstro fala que odiava essa forma de pensar e que eles podiam vir tranquilo. E enquanto o Zumbi-Man caminhava, ele fala que precisava acabar com essa organização antes que ele destruísse o mundo. O gorila pergunta se era mais um cliente, mas o detetive fala que já conhece esse disfarce sujo. E como o macacão não queria colaborar, o maluco puxou uma pistola dizendo que ia acabar com eles. Só que como o gorila avisa que a casa da evolução já tinha sido destruída, o Zumbi-Man não podia acreditar que isso aqui foi tudo um engano. Você vai fazer amor comigo agora? Que delicinha! Manda pro papai, velho. Eu sou um boiceta trans não binário, branco. É isso, meu parceiro, o vídeo vai ficando por aqui. E se você quiser encontrar o próximo episódio, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho pra gente chegar em 100 mil inscritos, fechou? Valeu por assistir, tamo junto e até a próxima. Bye, bye!